ouvinte da Palavra de Deus. Acabamos de ouvir este maravilhoso louvor. Nossa irmã cantou Renovação. Eu quero nesta noite fazer uma leitura bíblica. Leitura essa que está no primeiro livro da Bíblia. Você, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, que tem uma Bíblia em forma de livro mais próxima de você, pegue sua Bíblia lá. Se você não tem, mas tem em forma digital, que está no seu celular, no seu computador, abra e procure o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. Livro de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 27. Vamos fazer uma leitura nesse texto. A palavra de Deus nos diz assim, Gênesis, capítulo 1 e versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Outra leitura que iremos realizar nesta noite, livro do evangelista João, livro de João, capítulo de número 1 e versículo de número 12. Livro de João, capítulo de número 1 e versículo de número 12. Assim nos diz a palavra: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meus amados irmãos, meus amados ouvintes e amigos que nos ouvem nesta noite, nessas duas leituras bíblicas que realizamos, nós vimos que o nosso Deus, aqui no livro de Gênesis, estava realizando a criação dos seres viventes. E no versículo de número 27, ele criou o homem. Mas observe que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E no livro de João, João falando que aquelas pessoas que crerem no nome de Jesus vai se tornar filhos de Deus. Você pode observar nessas duas leituras o nosso Deus criando o homem assim como ele é, não na área espiritual, mas na semelhança. E João também falando que aqueles que terem fé, aqueles que crerem no nome de Jesus, vão se tornar filhos de Deus. Mas como os filhos de Deus? Filhos adotivos, porque o Filho de Deus é Jesus. Então, o cristão, aquele que crê em Jesus, crê em Deus e aceita Ele na sua vida, caminhar com Ele, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, conforme diz a Bíblia Sagrada, ele é considerado filho de Deus e este filho é por adoção. E desta feita, nesta programação, neste dia, eu quero falar sobre algo importante na vida de uma pessoa, porque nós cristãos estamos também enquadrados nessas pessoas. É lógico, no ser humano. Eu quero falar sobre a identidade do cristão, a identidade das pessoas. Mas como nós estamos aqui falando da área cristológica, eu quero falar exatamente da identidade espiritual. Essa identidade não é identidade material, é espiritual. Portanto, quando nós lembramos dessa identidade, nós sabemos que é uma característica que distingue uma pessoa, é um conjunto, ou uma coisa, e por meio das quais é possível individualizá-la, qualidade do que é idêntico, que permite distinguir um indivíduo do outro, com reconhecimento de que o indivíduo é o próprio, conjunto de caracteres particulares, que identificam uma pessoa como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital e outros afins.
Isto é, quem sou eu? Você pode observar nessa definição de identidade que eu, você, todo ser humano, quando nasce, tem um documento. E este documento é o certidão de nascimento. Depois dessa certidão de nascimento, o próximo passo é buscar esse documento chamado identidade. Todo ser humano precisa dessa identidade para viver aqui na face da Terra. Em todos os países, em todos os lugares. Você chega em um certo local, a pessoa diz, por favor, a sua identidade. Quando você vai fazer um concurso, lhe é exigido esta identidade. E essa identidade tem um número de registro, para saber quem é aquela pessoa. Ali vai o seu nome, a sua filiação, né, o nome dos seus pais, a data de nascimento e vários outros caracteres da sua vida. E desta feita eu quero falar sobre a identidade espiritual. Você pode observar que essa primeira identidade que nós aqui estamos falando, ao qual nós definimos aqui nesta noite, é uma identidade material. E como essa identidade material, nós também temos uma identidade espiritual perante Jesus Cristo, perante o nosso Deus. Na leitura inicial, nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos parecidos, nós somos iguais. Nós não temos poder como ele, mas quando você olha no homem, você sabe que o nosso Deus é a mesma característica. É esta mesma semelhança, essa mesma imagem. E a palavra do Senhor no livro do apóstolo Paulo, escrevendo aos seus irmãos em Coríntios, primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ele diz, ora, vós são o corpo de Cristo, e cada um de vós, individualmente, é membro deste corpo. Quando desta palavra que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos em Coríntios, dizendo assim, vocês fazem parte desta família, mas vocês são individual nas suas ações. Vocês são individuais na área documental. O João é o João, o Pedro é o Pedro. Então essa identidade não se mistura. Cada um tem a sua identidade própria. Isso foi Deus quem deixou. É a mesma coisa do Gênesis, né? É a mesma coisa quando nós iremos fazer um exame de sangue para saber se somos filhos ou não somos. E aí dá a identidade daquela pessoa relacionada, né, ao genes, que ele é filho ou não é. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala aos irmãos em Coríntios que nós somos o corpo de Cristo, por quê? Cristo é a cabeça da igreja. Se nós temos fé e acreditamos em Cristo, e o aceitamos em nossa vida, nós fazemos parte desta família. E cada um desta família tem uma identidade. Elas não são iguais. Você não tem a sua identidade igual a do seu irmão de sangue. Você não tem uma identidade igual ao seu irmão espiritual. É individual, é como a salvação. Ela é individual. Carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, na parte A. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Esta palavra vem de encontro com o livro de Gênesis, porque o nosso Deus nos fez uma geração eleita por Ele mesmo, como os seus filhos. É uma geração de sacerdócio real. Pertencemos ao Rei. Nós somos reais, no sentido em que pertencemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma nação santa, uma nação que santifica-se,
através da pessoa de Jesus. Um povo separado, isso é, exclusivo de Deus. Deus fez o homem para ser exclusivo, seu. Portanto, nós somos diferentes no sentido identidade espiritual. Nós não somos iguais. Cada pessoa é diferente da outra, não só na identidade material, mas também na identidade espiritual. Só há uma semelhança. Todos nós somos dependentes de um homem que morreu numa cruz, chamado Jesus Cristo. E é ele que nós seguimos. Todos seguem a este homem. Todos obedecem aos seus mandamentos e aos seus ensinamentos. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 5, na parte A. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Se nós somos filhos de Deus, é pelo que Ele nos amou. Primeiramente, Ele nos amou. Ele nos amou porque deu o seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você. Se assim, eu tenho certeza que você é cristão, você entende. E você crê, colocando a sua fé em ação, que é algo espiritual. A fé não é material. Nós sabemos disso. Então, desde o início, Ele nos predestinou. Assim como Ele fez o homem lá, há mais de 2000 anos atrás. Ele fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para sermos adotados como filhos após a morte de Cristo na cruz do Calvário e nós aceitarmos andar com Cristo, andarmos com Deus, aceitarmos Cristo na nossa vida. Aí sim, seremos a partir daquele momento identificados como os filhos adotivos de Deus. Veja bem esta palavra, seremos identificados. Aí há uma identificação diferente, uma identificação apenas para o mundo espiritual, que muitos não conhecem, mas nós que somos cristãos conhecemos e sabemos. Livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Esta leitura fala do profeta Jeremias, todo mundo sabe. Mas nesta palavra também nos mostra que Deus escolheu a mim e a você, a todos. Não importa quem seja, não importa a nação. Gregos, judeus, gentios, ímpios, para que aquele que cresce na sua palavra, aceitasse ele na sua vida, ele o escolheria para algo, para segui-lo, para fazer a sua vontade. E desta feita aqui no livro de Jeremias está falando sobre Jeremias, que foi escolhido. Quantos não são escolhidos por Deus para um determinado trabalho, para estar na presença de Deus, para Deus usá-lo? Eis a questão, irmãos. Então nós se tornamos filhos de Deus. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Livro de Tito, capítulo 2, versículo de número 7. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em teu ensino, mostre integridade e seriedade. Aqui Tito, escrevendo esta palavra, nós observamos que ele está dizendo, seja você mesmo. Como isso, irmãos? Você é você. Você não é outro. E essa identidade espiritual e mesmo a identidade material prova isto. Não existem dois números iguais, mesmo de CPF ou mesmo de RG. Não tem. A falsificação é diferente, irmão. Há uma falsificação, porque a Bíblia nos mostra que muitos viriam em nome de Jesus, falando de Jesus, mas não pertenciam a Jesus. Muitos virão em meu nome, dizendo que é Cristo, mas não são Cristo. Aí há falsificação. Vocês sabem, e nós sabemos,
que principalmente no mundo em que estamos vivendo, no período em que estamos vivendo, há muita falsificação de documentos. E nós estamos falando de um documento chamado identidade. Esse documento é o que representa você, quem você é. Quando você chega em um lugar, a pessoa diz, quem é você? Ele não te conhece. Aí você apresenta a sua identidade, o seu documento, ele diz, você é fulano de tal, um nome e sobrenome. Por isso que nós temos uma identidade perante Cristo. Essa identidade espiritual, ninguém é igual, nem mesmo perante o Pai Deus Todo-Poderoso. Você veja, as pessoas não são iguais, são parecidas. Os documentos não são iguais. Da mesma forma, somos nós espiritualmente. Não somos iguais espiritualmente, mas pertencemos ao mesmo Deus, pertencemos ao mesmo Cristo. Seguimos ao mesmo Deus, seguimos ao mesmo Cristo. Por isso somos cristãos. Agora, a sua fé, em que você acredita, em que você deixa de acreditar perante a palavra de Deus, é outra coisa. Nós estamos falando da sua identidade como cristão. Livro de Romanos, capítulo 12, e versículo 2, na parte A deste versículo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Será que nós não estamos fazendo isso, irmãos? Muitos cristãos estão perdendo a sua identidade de cristão. Quando se fala em perder a identidade, eu me recordo de pessoas que quando nós trabalhamos nesta área, na área de segurança pública, as pessoas procuram as delegacias para registrar um boletim que perdeu a sua identidade. Ele não tem mais como provar que ele é aquela pessoa, que ele é João, que ele é Maria, que ele é José. Ele não tem como provar, não tem mais como provar que ele é aquela pessoa que ele está dizendo, porque ele não tem uma identidade. Perante Deus, perante Jesus, o cristão também, quando perde a sua identidade cristã, a sua identidade espiritual, ele não tem como provar que é um cristão verdadeiro. Porque a sua palavra nos garante que aquele que confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que segue a Cristo, não se amolda às coisas deste mundo. E aí a palavra fala que há uma renovação na nossa vida. Há uma transformação na nossa vida. Aquele João que se chamavam, aquele José, aquela Maria, que tinha muitas vezes até aqueles apelidos lá no mundo. Se você ouviu agora o João Cachaça, o João Nocego, a Maria isso, a Josefa isso. Eu estou citando nomes para apenas que os irmãos entendam. Eles já não são mais aquelas pessoas que o mundo chamava, que o mundo ali apelidava, porque o seu nome e a sua identidade não era aquilo. O João tinha um sobrenome, a Maria tinha um sobrenome. Essas pessoas hoje continuam com o mesmo nome, com o mesmo sobrenome, mas mudaram a sua identidade perante o mundo, a sua identidade de característica de homem e de mulher, porque hoje são homens e mulheres cristãos que mudaram a sua forma de pensar, a sua forma de agir, como é diante dos homens e diante de Deus. Há uma diferença. Foi transformados, foram renovados. Hoje já se chama o seu fulano de tal, a dona fulana de tal. Quantos não estavam perdidos no lamaçal da vida? Quantos não estavam perdidos nas drogas, nas prostituição e outros afins? Hoje, conheceram a verdadeira palavra de Deus, conheceram a Jesus através da sua palavra, e hoje são doutor fulano, doutora fulana. Vocês já viram muitos testemunhos
E é por isso que eu digo, a sua identidade foi mudada. Ele foi transformado, ele foi renovado. É por isso que a palavra diz, uma transformação pela renovação. A mente da pessoa mudou, a forma de pensar mudou, a forma de agir mudou. Ele só continua sendo a mesma pessoa em carne e o mesmo documento, mas a sua identidade espiritual mudou. Ele não é mais aquele que se chamavam de uma forma a nível de mundo, mas hoje há uma mudança de vida. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês, ou de vós, como queiram, diante dos homens, para que sejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vós, que está nos céus. Aqui o próprio Jesus dizendo, evangelista Mateus escrevendo, brilhar a luz. Como vamos brilhar, irmãos? Se estamos voltando ao velho homem, esquecendo a transformação e a renovação. Como vamos deixar, e o que está mais acontecendo isso, se levar pelas coisas do mundo e voltarmos ao velho homem? Todos os cristãos foram renovados em Cristo Jesus. Espiritualmente, é a mesma altura, é a mesma fala. Deus não vai mudar essa fala. O timbre de voz, estatura, cabelo, corpo, mas a sua área espiritual mudou. A sua forma de viver mudou. Por quê? Através das suas boas obras, através da glorificação ao Pai. Quem é o nosso Pai? É Deus. Quem é o nosso Pai que morreu na cruz do Calvário, que nós adotamos, que Ele nos adotou? Jesus Cristo. E Ele fala que é aquele que está nos céus. E Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, conforme está na palavra do Senhor, que está à destra de Deus Pai nos céus. Por isso nós glorificamos a Ele, porque Ele nos mudou, Ele nos renovou, Ele nos transformou. Livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vós ressuscitaram com Cristo, ou vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha aqui, corroborando com Mateus 5,16, Colossenses 3,1. Ele está sentado à direita de Deus. Quem é este? Jesus Cristo. É aquele que nós o adoramos em verdade e em espírito. É aquele em que nos moldamos para que a nossa identidade espiritual não mude, não retorne. Vamos crescer espiritualmente, irmão. A nossa identidade não pode ser mudada espiritualmente. Ela pode sim ser renovada, transformada. Mas quero que você entenda esta palavra identidade na vida do cristão. Volto a dizer, a identidade que estamos falando aqui não é a sua identidade documental, é espiritual. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, parte A. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Há algo importante na vida do cristão, que depois que ele aceita Cristo na sua vida, andar com Cristo, caminhar com Cristo, que o próprio Jesus disse, e o próprio Jesus fez esse ato do batismo, a imersão. Depois de batizado, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na sua vida. Há uma transformação, há uma mudança, há um revestimento na sua vida. Quando se fala em revestimento, você lembra assim, estou lembrando de um documento meu. Esse documento é o qual nós estamos recitando aqui nesta noite. Você tira ele, como diz as pessoas, você recebe ele naquele momento, você corre para
revestir ele para ele não estragar, para ele não deteriorar. Assim somos nós espiritualmente. Nós estamos revestidos da palavra de Deus. Nós estamos revestidos de Jesus, do sangue de Jesus, que pagou um alto preço. Este alto preço não foi ouro, não foi prata, mas o seu sangue derramado na cruz. Ele morreu por nós, derramou o seu sangue. É um revestimento de poder na nossa vida, porque o próprio Jesus disse: revesti-vos de poder. E quem nos vai revestir? Quem vai revestir o cristão? É Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, isto é, nova pessoa. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se a pessoa está em Cristo Jesus, ele já não é uma velha criatura. Ele já não é criação mais no sentido espiritual. Ele passa a ser filho. Deus criou, mas a partir do momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, nós ganhamos esse status de filho. Então nós somos filhos. As coisas antigas já passaram. A criação ficou. Nós fomos criados, logicamente, entenda bem. Mas as coisas novas, a palavra de Deus é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, as coisas antigas. E Novo Testamento, coisas novas. Quando se fala em coisas novas, lembramos de quem? A partir do livro de Mateus. Jesus Cristo. Ele faz parte das coisas novas. A partir daquele momento, nós temos a graça dele de sermos chamados filho de Deus. Muda a vida da pessoa. A partir do momento que você crê em Cristo, aceita ser um homem ou mulher, seguidor de Cristo, há uma mudança na sua vida. Há uma mudança porque você vai começar a cumprir os estatutos e mandamentos e os ensinamentos de Cristo, que é a palavra de Deus. E você deixa a velha pessoa e passa a ser uma nova pessoa. Eu citei anteriormente sobre aquela pessoa que se chamava tal, o mundo chamava tal. Hoje já não é mais, é o seu fulano de tal. Há uma mudança de vida. A sua identidade foi mudada. Volto a repetir, a sua identidade espiritual, a sua identidade como pessoa perante o mundo, não documental. O documento continua o mesmo. Mas você mudou na área espiritual. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Gálatas. Porque com Cristo fui crucificado. E não sou eu mais que vivo, mas o Cristo vive em mim. E o que agora vivo no corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, quem me amou e entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui que Cristo se entregou por nós. Ele foi crucificado por nós. A partir desse momento, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Por que isto? Porque agora não vivo naquele corpo material, naquele corpo que não tem mais as coisas do passado. O nosso corpo foi transformado. Mas, irmão, a transformação não é somente naquele momento que Cristo voltar. Irmão, nós estamos aqui falando de uma transformação material na nossa vida, que a área espiritual adentra o nosso coração, a nossa mente, e nós mudamos o nosso jeito de ser, a forma de ser. Irmãos, as coisas espirituais só entende espiritualmente. As coisas materiais, materiais. O que eu quero dizer é que nós não mudamos materialmente, mas espiritualmente, sim. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Que Cristo vive em nós. Cristo é um ser.
Ele não é um homem, ele se fez homem. Ele morreu como homem, mas ele ressuscitou. Agora me fala uma coisa, irmãos. O homem só ressuscita se Deus o ressuscitar. Cristo só ressuscitou por quê? Deus o ressuscitou. E ele era o próprio Deus, diz a palavra. Ele diz, eu e o Pai somos um. Agora eu vivo, eu não, meu corpo não. Cristo vive em mim. Então nós temos que viver conforme Cristo nos ensinou. Porque através dessa fé, nós somos filhos de Deus. Ele volta a repetir aqui. Ele nos amou e se entregou por nós. E nessa entrega, nós olhamos que nós somos moldados. Nós somos modificados. Mas aqui eu quero que você entenda essa modificação. Não é este documento, irmãos. Esse documento aqui, material, ele não vai mudar. Se ele mudar, ele está falsificado. Será que alguém não está mudando esse documento espiritual na nossa vida? Será que alguém não está aceitando esta mudança espiritual na sua vida? Essa mudança espiritual, ela não pode mudar, irmão. É conforme Cristo nos ensinou. Esta palavra tem mais de 2000 anos e ela não mudou. Ela não foi transformada. Em outras palavras, ela é a mesma palavra. E se ela é a mesma palavra e ela está no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, na nossa forma de ser, ela não pode ser mudada. O cristão não pode mudar a sua forma espiritual. Ela tem que ser a mesma até a volta de Cristo. Aí sim há uma transformação de corpo. Não teremos mais esse corpo, mas não estaremos mais aqui. Há um entendimento neste ponto, que muitas vezes as pessoas não querem entender, parece que não querem entender. Mas quando você lê a Bíblia Sagrada, você lê a palavra do Senhor, busca através do Espírito Santo de Deus, você vai entender. Essa identidade, irmãos, que eu estou aqui falando nesta noite, é o seu ser. É a forma de você ser, é a forma como você se comporta, é as suas atitudes. É o seu dia a dia, como homem e mulher cristão. Que você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 28 e 29. Um pouco extenso, irmão, mas preste bastante atenção. Aquele que roubava, não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que se comunique graça aos que a ouvem. Veja bem, apóstolo Paulo, mais uma vez escrevendo desta feita aos irmãos em Éfeso, na verdade, né? Escrevendo à igreja em Éfeso, dizendo que você não é mais aquele mesmo homem. Aquelas coisas que você fazia lá no passado, quando eu citei aqui no início, que você tinha até um apelido, um nome diferente, que os chamavam, você não pode fazer mais. Porque a sua identidade cristã, a sua identidade espiritual foi mudada. Você é uma nova criatura. E dessa criatura se tornou filho de Deus. Tem que haver uma mudança. Volto a repetir. Nós temos que buscar o lado bom que Cristo nos ensinou. O lado obras que Cristo nos ensinou. Porque muitas vezes as pessoas estão atravessando um período de necessidade, irmãos. E como você está agindo? E como nós estamos agindo como cristão? Aí entra a sua identidade de cristão. É como você é. Identidade é o que eu li aqui no início, irmão. É como você é. O seu fulano de tal é uma pessoa boa. O seu fulano de tal citou o seu nome, citou a sua identidade. Ele está identificado. Portanto, há uma necessidade
desta comunicação da graça, que é chamada Jesus Cristo na nossa vida. Essa comunicação, irmãos, tem que ser útil para nos edificarmos, edificar o nosso próximo, porque a palavra de Deus, ela fala sobre Deus e fala sobre o nosso próximo. O mandamento de Jesus é sobre Deus e sobre o nosso próximo. Portanto, tudo seja útil, que não saia da nossa boca palavra para destruição. O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos: irmãos, você foi mudado, você foi transformado, você foi renovado. Você não é mais o mesmo nas suas atitudes, no seu jeito de ser. A sua identidade hoje é mudada. Volto a repetir, irmão. Essa identidade não é a identidade material. A sua identidade espiritual foi mudada. Você não é mais aquele velho homem que fazia todas aquelas coisas que não agradavam a Deus. Tudo que você for fazer agora tem que ser com sabedoria. Tudo que você for fazer tem que ser para benefício do seu irmão, não destruição, diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já nos orientamos, como já vos orientamos. A palavra de Deus nos molda aqui e nos traz à nossa mente os países, as populações, a sociedade. Será que está vivendo em paz? Será que mesmo nós, como cristãos, estamos vivendo em paz? Como nós estamos, irmãos? Será que nós estamos cuidando da nossa própria vida ou estamos cuidando da vida do nosso irmão? E trabalhando com as próprias mãos? Ou nós estamos vivendo, como dizem as pessoas, preguiçosos nas costas do nosso próximo? A Bíblia nos mostra, o sábio Salomão nos mostra que o preguiçoso não pode comer. O preguiçoso não pode usufruir daquilo que o outro trabalhou. Mas como já vos orientamos, diz a palavra. A orientação de Deus para mim e para você é que nós continuamos com essa identidade espiritual e não perdamos a ela. Não podemos perder essa identidade espiritual. Como você era quando você aceitou andar com Cristo? Como você agia? Como você era perante Deus, perante os irmãos? Por que você mudou? Por que nós mudamos? Estamos perdendo essa identidade? Quando nós falamos de igreja, falamos de nós como organismo. A maioria do organismo de Deus, que somos nós, a igreja do Senhor, está perdendo a identidade, irmãos. Isso não pode acontecer. Olhe pela palavra, como os irmãos lá no passado eram. Tinha tudo em comum. E será que estamos em comum? É para nós pararmos um pouquinho para pensarmos. Essa nossa identidade de cristão, não podemos perdê-la. Para nós não perdê-la, nós temos que nos orientar através da palavra de Deus. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Quem que nos molda? Quem que nos muda? Quem que nos transforma? Quem que nos renova? A nossa irmã cantou aqui no início. Renovação. É Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos de Filipenses, porque o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua vontade, Jesus Cristo. Ele estava dizendo a eles, é Ele que nos molda, Ele que nos modifica. Mas a nossa identidade permanece espiritual, não material. E essa mudança
é quando nós saímos do velho homem e passamos a ser uma nova pessoa. Uma pessoa bendita em Cristo, do bem. Nós falamos do bem aqui nesta noite, falamos das obras, falamos do entendimento e da forma com que nós nos portamos diante da sociedade. E nós cristãos estamos dando bom exemplo à sociedade. A palavra diz que nós temos que ser exemplo dos fiéis. Todos os cristãos entram nesse rol dos fiéis a Cristo, dos fiéis a Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 18. E todos vós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo que fomos transformados. Quem nos molda, quem nos modifica, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E é Ele quem não nos deixa fazer esta mudança de identidade espiritual. Já imagina, nem mesmo na identidade material podemos mudá-la, porque aí estamos falsificando. Será que não tem muito cristão se falsificando espiritualmente? A palavra nos mostra, nos últimos tempos, o que aconteceria. Mas nós que estamos observando a palavra de Deus, não temos que entrar neste ponto, não temos que entrar conforme esses que estão entrando. Que Cristo tenha piedade, tenha misericórdia dessas pessoas. Não vamos mudar, irmãos. Você que está nos ouvindo nesta noite, a sua identidade espiritual tem que continuar a mesma. Tem que ver você, desde o seu nascimento espiritual, como uma nova criatura, até a sua morte material e a sua subida diante de Deus, que Cristo vai vir nos buscar, transformados, a mesma pessoa. A Bíblia diz que lá naquele dia, veremos todos transformados. Irmãos, falar em identidade é o mesmo que falar em se conhecer. Será que nós estamos nos conhecendo? Pois a identidade no sentido original é um conjunto de características que nos distinguem de outras pessoas. É óbvio. Por quê, irmão? Porque é através da identidade que temos reconhecimento de quem somos. Pois as pessoas parecem perdidas em sua identidade. Parecem não se achar, irmãos. Ocultando ou querendo mostrar o que não são. Procure ter a identidade de Cristo, irmãos. Nós que somos espirituais. Porque a nossa identidade não é somente feita através de documentos que carregam vossas informações, as nossas informações. Mas sim, irmãos, a forma com que cada pessoa se percebe e se modifica diante de Deus. A modificação da nossa vida, a nossa área espiritual, como nós somos hoje, como nós somos transformados, como houve essa renovação na nossa vida. Pare para pensar. E agora, irmãos, eu quero deixar para você nessa noite este pequeno ensino da palavra de Deus. Terminando a programação deste momento, eu quero que você reflita na sua identidade. Vamos refletir a nossa identidade. Vamos ver como nós estamos diante de Cristo. Deus abençoe a cada um que esteve nos ouvindo nesta noite. Que você possa refletir nesta identidade espiritual. Vamos neste momento orar a Deus. Não se esquecendo de orar por este caderno de oração que tem aqui na Rádio Voz Amiga. Se você está nos ouvindo nesta noite, ligue aqui para o nosso irmão João, entre em contato com ele no WhatsApp da rádio e você coloque seu nome no caderno de oração. Todos os programadores irão orar por esses nomes que estão aqui neste caderno. E Deus vai entrar com providência. E Deus vai te abençoar. Por isso que eu quero, neste momento, que você ore juntamente comigo. Aonde você estiver, não importa.
Vamos falar com Deus mais uma vez, encerrando esta programação, agradecendo a Deus e pedindo a Deus a sua proteção. Oramos ao Senhor. Querido Pai eterno, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Santo e soberano Rei, estamos aqui, Jesus, chegando mais um final desta programação, crendo, Senhor, que aqueles que nos ouviram nesta noite entenderam a mensagem do Senhor Jesus para a sua vida espiritual, para o seu elevo espiritual, para que possamos, meu Deus, a cada dia te seguir conforme na sua palavra, Senhor. Estenda as suas mãos nesta noite, abençoando também todos esses nomes que estão aqui descritos neste livro, Senhor. Eu não sei o motivo, não sei o problema, mas o Senhor conhece. Entre com a providência nesta noite, Jesus. Se houver enfermidade, o Senhor é médico dos médicos. Cura nesta noite e liberta, Senhor. Se for desemprego, Senhor, abra as portas para os seus filhos, para que possam, meu Deus, estar cuidando da sua família, Senhor. Estar levando sustento para os seus lares. Deus, Senhor amado e Deus de misericórdia, estende as suas mãos, curando, libertando e renovando almas, Senhor. Que possamos criar, Jesus amado, em nosso ser a sua face divinal na nossa vida, que podemos crescer espiritualmente diante de Ti, Senhor, que possamos ser imitadores do Senhor Jesus, que a nossa identidade espiritual, Senhor, permaneça diante da Tua presença, ó Deus de poder e glória. Aviva, Senhor, os nossos corações e a nossa alma diante de Ti, Senhor. Estenda as suas mãos, abençoando o Teu filho irmãozão, abençoa o seu lar, a sua família, abençoa toda a programação desta rádio, Deus. Abençoa a nossa cidade de Campo Grande, Senhor, aos moradores dessa cidade, ao nosso estado, ao nosso Brasil, Senhor, as autoridades constituídas que provém de Ti, Jesus. Estenda as suas mãos, Jesus querido, renovando e restaurando vida, para que possamos continuar Te glorificando, Te louvando e Te adorando em verdade e em espírito, Senhor. Ô Mestre, nos ensina a cada dia a Te seguir, Jesus. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa os pais, os filhos, para que possa estar sempre admoestando os seus filhos nos caminhos santos do Senhor. Abençoa a liderança, Jesus. Abençoa aqueles que estão à frente dos trabalhos espirituais. Ó Deus de glória e Deus de poder, estenda as suas mãos poderosas, Jesus, para que possamos a cada dia mais Te seguir fielmente conforme a Sua palavra. Ô Mestre, nos ensina, Jesus, a como possamos a cada dia Te agradar, Jesus. Oh meu Deus e meu Pai, da união das famílias, Senhor, eu repreendo todo mal sobre as famílias nesta noite. Oh Deus de poder e glória, estenda as suas mãos, Jesus amado, sobre, Senhor amado, a cada um que esteve nos ouvindo, Jesus. Aqueles que estão, Jesus amado, afastados dos seus caminhos santos do Senhor, toca em seus corações para que possam voltar a caminhar contigo, Jesus. Oh Deus de glória, oh Deus eterno, toma o primeiro lugar nas nossas vidas, abençoa a continuação desta noite, Jesus. Abençoa o nosso dia de amanhã, a nossa semana, Senhor. Nos dá graça, paz, alegria, comunhão, Jesus, para que possamos continuar Te louvando e Te adorando. É o que nós Te pedimos nesta noite, no nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, a cada um que esteve nos ouvindo, aqueles que também não puderam ouvir. Recomende esta programação e após o término dessa programação, se você não conseguiu nos ouvir, entre ali no YouTube, Rádio Voz Amiga, Ensino Bíblico. Você estará vendo esta programação. Ali está gravado, ali está para você ver todas as programações da Rádio Voz Amiga. YouTube, Rádio Voz Amiga. Não se esqueça, ative o sininho ali, para que possamos ali ver que você está ouvindo, observando, analisando e assistindo a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos deixar aqui mais um louvor.